Olá pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstrasse e hoje é o penúltimo capítulo deste livro aqui, dessa leitura com as primas da crônica da Casa Assassinada. Hoje eu estou confundindo tudo. Acho que é muita emoção de saber que o livro está acabando, que eu não vou ter mais que aturar o André aqui nesse livro, mas... Enfim, eu acho que a Malu gostou mais que eu, mas nós vamos comentar, Malu, esses 3 capítulos hoje, né? O 51, 52 e 53. E depois a gente comenta o final, na próxima semana. Hoje é o penúltimo capítulo da novela. Isso. Não tem tanta emoção para ser o penúltimo, né, Malu? Ou será que tem? Vamos lá, né? Começaremos com o depoimento do Valdo. Isso. No 51, né? Uhum. O Valdo continua sendo Valdo. Isso. Isso é uma coisa do livro, né? Eles têm coerência, né? Todo mundo todo mundo não fazem umas coisas surpreendentes, mas que dentro da personalidade deles é de se esperar, né? Sim, exatamente. Mas diferente aqui. Todo mundo. Malu, eu achei muito legal que assim, a gente fica sabendo nesse aqui que o Valdo vai embora da chácara, vai abandonar, né? Demorou, né? Demorou, né? Podia ter ido com a Nina antes de ter acontecido tudo isso daí, não ter ido morar lá na chácara desde o começo. Ter casado, ficado no Rio, ou sei lá onde, mas enfim, parece que eles, né, como uma família tradicional aqui, eles tinham esse... Acho que a única coisa que talvez, uma das últimas coisas que eles tinham ali, enquanto família, enquanto riqueza, era essa chácara ainda, né, porque a gente já sabia que estava todo mundo falido ali. E aí a gente tem a declaração dele e falando... sobre ele aí que ele vai chamar o Demétrio na chincha lá para saber sobre o revólver, né, Malu? Sim. Acho que é o que mais interessa aqui nesse capítulo, a parte mais emocionante, né? Uhum. Ele fala, ele tenta esclarecer a questão, né? Sim. E talvez nesse momento a gente consiga ter um pouco de luz sobre o que aconteceu entre eles dois, né? Quando o Valdo se machucou. Sim. Se machucou, levou um tiro ou se deu um tiro. Exatamente. Então, o que eu fiquei com a impressão aqui, o Demétrio, ele fala, inclusive, né, que ele só queria defender a casa, que era o que ele achava que era mais importante, né, para eles ali, era a casa, e o Valdo deu para perceber que até então ele foi sempre esse bobo alegre ali, que não tinha nem percebido nada até então, entendeu? Ou se ele percebia ali, ele não falava nada pra gente, porque só agora é que ele foi se ligar dessa questão aí, do revólver. Ele foi, inclusive, na meta passada, conversar com o farmacêutico, e a questão da Nina também com o Demétrio, né, porque o Valdo também percebeu aí, talvez hoje, só agora, que ele achava que talvez o Demétrio amava, então, a Nina também, mas ele não tinha como expressar e não conseguiria expressar esse amor, então era meio que uma vingança com relação a isso. Se ele não podia ter a Nina, também ninguém poderia ter, entendeu? Ou sei lá, ele faria de tudo para estragar a relação dela com quem quer que seja, né? Demorou, né? Demorou para ele se dar conta que era apaixonado pela Nina, né? Uhum. E Demétrio se mostrou mais uma vez um baita no recalcado, né? Sim. Mas eu achei muito, muito bonita, muito, muito legal a fala dele quando Demétrio começa daquela forma irracional, né? Eu defendi a casa, era a casa que eu defendia, assim, tipo, tá, e daí, sabe? O que tem de tão importante nisso, sabe?
Sim. Só que era uma coisa completamente... Esse amor pela casa, essa devoção por manter a casa, era um troço tão imbecil, porque ele acaba ruindo a casa em completa decadência, mas ele achando... A única motivo da vida dele era isso, né? Manter a casa. Sim. E aí o Valdo fala, né? A casa dele. A casa, repetir sem poder voltar a mim do meu espanto. E ele tão patético, um gesto largo, apontando tudo que nos cercava. Isto que nos pertence, nosso patrimônio. E aí ele fala, que eu achei legal. Então, e só então, compreendi que o combate era inútil. Como nos fazer compreender daqueles que já não falam mais a nossa língua e como acostá-los, como perdê-los diante das razões que invocam, que são razões palpáveis, matérias deste mundo? Não existe mais. Quando assim duas pessoas não falam a mesma língua, não existe mais comunicação. Sim. É uma tristeza isso, né? Principalmente dentro da família, né? Sim. Mas é isso aí, né? A minha professora, me lembro sempre que tinha professora de português no primeiro ano que ela dizia isso, assim, não adianta tu querer comunicar quando tu não fala a língua do... A parte mais difícil é os dois falarem a mesma língua. Uhum. Né? Então, tenta não perder esse elo de ligação. Sim. Né? Tenta tu não perder a comunicação com o outro. Né? Não, pelo menos falarem a mesma língua nesse sentido, assim, de que, às vezes... E essa importância também de a gente estudar línguas, né? Sim, então, é tudo exatamente. Uma coisa... Pô, aquele cara não fala a mesma língua que eu, sabe? Então, quem sabe a gente não tenta aproximar, né? Só Exato. Que o Demétrio era uma perda, era totalmente inútil. Ele não queria falar a mesma língua, ele não falava a mesma língua, e nada ia fazer eles encontrar uma linguagem comum, né? Não. Isso aí é muito triste. O Demétrio ficou preso, né? Aquela tradição, aquilo que era, e ele não seguiu a mudança, né? Porque eu acho que o que é legal, que o Lúcio quer mostrar também aqui pra gente, é de como que as famílias se destroem. Assim, ele fala tinha a tradição enquanto família, né? Então eles tinha a chácara, que era uma coisa representativa ali deles, e ele coloca, inclusive, personagens, por exemplo. Então aí para mim, assim, o Demétrio representa tudo aquilo que ficou estancado ali no tempo, entendeu? Ele queria manter aquilo. E o Valdo era aquele cara que buscou o fator que veio de fora, que foi a Nina, né, porque ele já era um cara mais aberto, ele foi para o Rio de Janeiro, então ele não estava lá por nada, né, então ele já era uma pessoa que já era aberta a outras coisas. E os personagens, que daí a gente depois entra no Timóteo, aqueles personagens da família, aquelas pessoas que eram vistas como possíveis assim, perigos para tudo que a família representava, ou seja, uma família conservadora, rica, com tradições e tal, aquelas personagens tinham que ser, não podiam mais aparecer, então é por isso que tinham tirado o retrato daquela, como que era o nome dela lá, que se vestia de homem também? Eu esqueci. Maria, não é? Maria alguma coisa. Ela também... Sim. Maria Sinhá. Ai, Maria Sinhá, né? Menopausa pegando aqui. Ela e o Timóteo são aquelas pessoas da família que tinham que ser eliminadas ou que tinham que ficar na escuridão porque elas ameaçavam a imagem da família, que é uma imagem construída em nada, né? Assim, é só uma imagem, e que sempre o Demétrio teve preocupado com isso, porque ele era o cara que estava preocupado sempre em manter essa imagem. As aparências, né? Uhum. Ele era um cara, sendo assim, que todo mundo sabia que eles estavam ruindo, assim, tipo assim, é um teatro do nada, né? Tipo assim, absurdo, assim, porque, tipo, todo mundo sabia que eles estavam numa super decadência, eles transpareciam essa decadência. Sim. E ele fingia que eles não estavam, e graças a ele que estava mantendo as aparências, todo mundo não sabia que eles estavam numa decadência, né? Então, o Demétrio, assim, é muito maluco. É o psicopata das aparências, né? Ele exatamente. E eis que
eu acho que o ápice aqui para o Demétrio, que não foi nada muito bom, mas que finalmente, que entrando no 52, que é o livro de Memórias do Timóteo, a gente vê como ele está decadente, né, coitado, assim. Ele passou anos e anos trancado naquele quarto, e assim, eu acho que a imagem que o Lúcio passa para a gente aqui é bem assim degradante com relação ao Timóteo, porque ele ficou aquela pessoa que se degradou no tempo, que se tornou uma figura assim, até assustadora até, né? Por conta desse dele ter que se manter ali fechado naquele quarto sem poder se expressar, sem poder ser ele mesmo, né? E eis que descobre-se que o Barão vai lá para o velório da Nina, e aí para mim foi o ápice aqui do livro, porque primeira vez que o Barão vai na chácara, né? Que o Demétrio está esperando essa visita do Barão faz tempo. Para ver como que ele se atém a essas coisas de imagem, né? Não, e é muito engraçado, porque essa visita sendo contada pela boca do Timóteo. Do Timóteo, exatamente. Porque por mais que eles tenham se entregue à decadência total, ele continua com uma perspicácia e um senso crítico, né? Sim, sim. Com certeza, até por isso que ele pede, ele fala assim, ó, para Beth, você me avisa a hora que o Barão chegar, porque eu preciso saber, entendeu? E aí é o que a gente depois descobre que por que ele queria saber, era porque ele ia fazer a aparição dele ali na sala, na presença do tal do Barão, que, assim, para acabar com o Demétrio, né, com qualquer coisa que ele pudesse ainda pensar. E imagina o ódio que ele não sentiu. Coisa assim, o Demétrio, que sempre expulsava a Nina, que sempre queria ela longe, que é o que mais, sei lá, torcia pela morte dela, pega e aí aproveita a morte dela para chamar o Barão. A primeira coisa que ele faz é mandar um recado pro Barão. Sim. Não, o cara pegou e botou o corpo dela no meio da sala, sem vestir, sem nada, né? Sim. E aí ele... Aí a primeira coisa, aí dá mais raiva ainda dele, né? E aí o Timóteo deve ter ficado com mais raiva, como ele era amigo da Nina, né? Com certeza. Ele deve ter pensado, não, agora então vamos ver, já que vai vir o Barão, vou fazer o meu último homenagem à Nina, né? E aí é que o Valdo narra, né? Ali, isso aí já é a segunda narrativa aqui do depoimento do Valdo, número 5, 53. Que ele fala que o Barão chegou e tudo, e aí ele fala que o motivo, quem chega, quando chega o Barão, aparece o Timóteo lá na sala. E assim, eu fiquei com um sentimento meio contraditório aqui, porque ao mesmo tempo que eu adorei, né, o Timóteo ali aparecendo tudo, eu fiquei tristíssima com a decadência dele, assim, porque a gente vê que o Lúcio narra aqui uma criatura, assim, uma pessoa extremamente assim, em decadência, né? Sim. É uma pena, assim, ele era um personagem que é tão interessante, né, ali no início, e ele não sai nunca de casa, né? Ele simplesmente desiste e resolve ser aquilo. Mas eu acho que ele fez, assim, do meu ponto de vista, né, de certa maneira, fazer aquela entrada triunfal dele ali, foi para terminar com Demétrio mesmo, como Demétrio merecia, né? Sim. Ele tocou no Demétrio naquilo que era mais caro para ele, né? Sim. Que eram as aparências e ainda na frente do Barão. Quando finalmente recebeu a visita do Barão, né? Exatamente. Eu fiquei, assim, eu gostei, claro, porque eu achei que foi bem merecido pro Demétrio passar por essa situação vergonhosa, esse constrangimento. Só fiquei triste pelo Timóteo, pela situação dele, entendeu? Porque... Exato. A gente queria que ele tivesse melhor. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, mas não assim, tinha o que se esperar, né? Tipo assim,
a virada do Demétrio seria o do Timóteo, seria ele sair de casa, né? Sim, exato. Seria ele para ir embora, né? Uhum. E isso não... Então, assim, não tinha muito... Ficando ali, ele só ia ir cada vez mais para baixo, né? Uhum. Sim. E eu gostei, assim, porque além de mostrar, assim, a pequenez do Demétrio, de ter que se aproveitar daquela situação da morte logo da Nina, né? De quem ele não falava nada de bom. Ele tem que se aproveitar daquilo para o Barão ir, e o Barão chegar e ainda ter aquela coisa. Porque daí, além de demonstrar a pequenez dele nesse convite, ele teve que encarar a pequenez dele, sabe? Sim. Ele teve que se olhar no espelho e ver que aquilo ali era o que ele tinha para oferecer em termos de festa para os convidados. Sim. Esse livro é um tijolo, né, Guria? No sentido não de ser grande, né? Mas no sentido do peso dele, assim, é muito a família problemática nos seus últimos detalhes e no pior do pior do pior, né? Uhum. Não é uma decadência lá Buddenbrook, que não é uma decadência dentro de uma... Também tem uma decadência moral e tal, assim, mas não é assim tão odiosa, assim, a família não se odeia tanto, né? Sim, exatamente. Agora, Malu, tira uma dúvida aqui na 515, é o que eu entendi mesmo, que o Timóteo foi lá e deu uma bofetada no cadáver? Sim. Né? Eu falei assim, o cara chegou para causar mesmo ali, não? Sim, bizarro total. Bizarro, né? Total. É certa altura, desviando, enfim, a vista do rapaz, e como se fosse uma resposta cujo sentido ninguém entendesse, julguei tê-lo visto erguer a mão e desferir uma bofetada no cadáver. Sim. Sim, uma bofetada. Mas juro que não sei qual o motivo. E essa dúvida até hoje me persegue em pensamento. Sim. Veja só. É uma coisa sem sentido total, né? Sim. Tudo que ele escreve é bonito. Para demonstrar somente seu pouco apego às convenções humanas, não o creio, pois já não tinha mais necessidade disso. Ultrapassara todas as fronteiras. Sim. Para desafiar alguma força oculta, tocaiada à sombra da morte, é possível. A verdade, reafirmo, é que jamais pude aprender o significado desse gesto tão estranho. E é muito bizarro mesmo. Será que ele estava querendo que ela acordasse? Então, também acabei não conseguindo entender ali o porquê disso aí, mas, enfim, eu acho que tudo que ele estava fazendo era para chocar e talvez isso aí foi só mais uma forma de intrigar as pessoas, será? Pode ser, não sei, ou para causar mais ainda, entendeu? Porque, assim, acho que ele via que era a última cena dele, assim, entendeu? E ele queria causar e acabar com a imagem do Demétrio de uma vez por todas, então eu acho que ele buscou, na verdade, assim, agora o porquê ele fez isso eu não consegui entender aqui, ao menos ainda aqui, mas eu senti que era assim, o ato de desespero foi a última coisa que ele poderia fazer ainda além dele, da imagem dele, de tudo, toda aquela situação, fazer alguma coisa assim, entendeu? Sim, mas vai dizer, daí a gente fica com esse mesmo sentimento, né, do Valdo, né? Fica, ele já sem saber. Não tinha mais necessidade disso, já ultrapassaram todas as fronteiras, né? Sim, exatamente. Mas tudo bem, né? De certo, ele quis dar o golpe final, assim, para mostrar o quanto a família estava no fundo do poço. Sim. Minha gente. É muito louco, né? Muito. O livro é muito louco. Muito. Então, eu preciso agora terminar, Malu. Então tá. Termine e voltaremos aqui para conversar sobre este final. Vamos conversar sobre o final. Nem dá para acreditar, ó, gente. Pois tá vendo? Ó, mais um livrão aqui para conta. E senhor Lúcio, você nos deixou com diários maiores do que o seu livro, hein? Você é muito, muito safadinho. É pior que dá uma curiosidade agora desses diários.
Pois é. Não exatamente. tem, né? Não. Dá muita curiosidade. Eu vou ter que encarar esses diários. Eu vou comprar e deixar aí na prateleira e dar umas lidas. Assim. É bom. Primeira coisa que eu vou procurar é a época que ele escreveu esse livro. Isso aí. Conta pra gente depois. Mas enquanto isso, a gente vai ler e volta no próximo vídeo aqui para comentar com vocês o final desse livro, dessa história aqui, né, Malu? Sim. Vamos ver se temos grandes plot twists ou não. Isso aí. Então tá bom. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima.